Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Benedito da cidade de Itapuranga e é importante que você esteja se inscrevendo no nosso canal, né? Você vai lá, dá uma curtidinha lá, toca a sinetinha, né? O sininho, e você vai estar fazendo parte do nosso canal, onde nós estamos aprendendo sobre missão, sobre a nossa missão na face da terra. E nós estamos aprendendo a importância, né? Nós estamos aprendendo as 4 colunas do verdadeiro cristão, a importância, né? Nós aprendemos em 2 estudos anteriores, nós dividimos ao meio estudo, aprendendo sobre a meditação bíblica, que é uma das colunas do verdadeiro cristão, que é meditar na palavra, que é ouvir a palavra, que é viver a palavra. E hoje nós vamos aprender a segunda parte, né, desse estudo, que é a coluna que não deixa o cristão cair, né? E essa coluna é o congregar. Eu preciso congregar, né? Essa segunda coluna que não deixa o cristão cair é cultuar a Deus no templo ou na igreja, ou seja, congregar. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o dia se aproxima, né? Eu até estava pregando hoje, falando a respeito disso na live, né? Os dias se aproximam e criaram agora uma mentalidade que não precisa congregar. E o Senhor está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, para os nossos irmãos hebreus, né? Nessa carta aos hebreus, dizendo da importância de congregarmos, né? Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, e que antes façamos uma estação, ou seja, chamamos a atenção, ensinamos, tanto mais vezes que o dia se aproxima, ou seja, Jesus está voltando, então preciso congregar. É a importância de cultuar a Deus, de estar no templo, na casa de Deus. A igreja ou o templo é de suma importância para uma pessoa que não quer esfriar ou desviar, desde que a pessoa aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Ela tem que ter um templo para congregar. Por mais que a pessoa ore e medite na palavra em sua casa, ela precisa congregar, ela precisa estar na igreja. A igreja é uma fogueira, os membros são as brasas. Se pegar uma brasa e tirar ela da fogueira, ela vai ficando acinzentada, ou seja, ela vai se tornando em cinza, e com o passar do tempo, acabou o fogo. Só ficou um carvão queimado que não presta para nada. O templo é uma escola que ensina o povo a se preparar para romper as barreiras dessa vida. Principalmente, ensina sobre a vida eterna. O templo é lugar de ensinar sobre a vida eterna. Nenhum médico é médico por um acaso, porque estão sozinhos na sua casa. Para ser médico tem que fazer faculdade de medicina, e ali ele vai sendo ensinado por vários anos. Depois que for aprovado, ele começa a estagiar ou fazer residência, né? E se for bom e aprovado, né, no estágio, aí que recebe o diploma de médico, né? Aí passa a ser habilitado para atuar. Todo profissional tem que ser formado. Ninguém se forma sozinho. Assim é para entrar no céu. Então você precisa entender isso. Precisamos de uma escola espiritual, e a igreja é essa escola na terra. Jesus disse: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, o versículo de número 18. Então, a edificação da nossa fé, da nossa vida espiritual, é na igreja, o local onde nós vamos receber o alimento necessário para nós crescer espiritualmente. Onde nasceu a igreja do Senhor Jesus? Em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Aí formaram a primeira igreja.
mas eles também não sabiam muito. Eles sabiam o suficiente para fazer aquilo que Pedro os instruía a fazer, mas era apenas isso. Reconhecendo a sua necessidade, eles imediatamente tomaram providência para crescer. Vimos que fizeram no livro de Atos, capítulo 2, o versos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vamos aprender com esses aspectos. São os aspectos que a gente aprende na casa de Deus, na igreja. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que eram testemunhos oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. Podiam contar muitas histórias de eventos da vida dele, e eles também podiam ensinar-lhes o que significava o Velho Testamento, sob a luz da vinda do Messias. Os cristãos novos precisavam ouvir tudo o que os apóstolos podiam ensinar. E nós, da mesma forma, é por este motivo que nós temos que congregarmos, porque no púlpito é ministrado pelos nossos apóstolos de hoje, pelos irmãos, pela igreja, pelos discipuladores, pelos pastores. E é aí que recebemos uma cobertura espiritual em todas as áreas das nossas vidas. Então, por isso, nós precisamos congregar. Na igreja ou templo, vamos ter comunhão. O simples estar junto significa, basicamente, compartilhar. A vida cristã é uma vida compartilhada, e aí envolve cuidado e assistência mútua. Hebreus 10, 25 nos adverte: não negligenciarmos a reunião no templo, porque nós precisamos encorajarmos uns aos outros. Desde o início, a igreja tem enfatizado a comunhão, o que é realmente importante na presença de Deus e a presença um do outro. Porque como é que eu posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, e odeio a meu irmão, a que vejo? Essa pessoa se torna mentirosa, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João, capítulo 4, o versículo 20. Aquele negócio de dizer, estarei servindo a Deus em casa. Não gosto dos irmãos, não gosta de ir ao templo, é um engano diabólico e satânico. Porque a pessoa tem que se envolver numa igreja ou no ministério. Precisa que você venha entender a importância de congregar, de estar na presença do nosso Deus. Você não pode ser somente um telespectador da fé, um não participante, ou seja, deixe de ser de fato um membro do corpo para ser um observador do corpo, Então, por isso que você precisa congregar. É uma benção ter pregadores na televisão, é uma mão de Deus agindo, só que o diabo procura converter a bênção em maldição. E você precisa mudar essa história congregando, estando na casa de Deus, tendo um pastor, tendo um ministério, tendo uma igreja a qual você tem responsabilidade de dizimar, de ofertar, você vai participar da ceia. É importante que você entenda isso. Deixando as pessoas acomodadas sem um envolvimento de fato na obra. A pessoa paga para as outras fazerem, e isso é perigoso, porque é muito mais cômodo e prático fazer isso. Ficar sem envolver evita muitos aborrecimentos, cobranças, etc. Nós não podemos ser cristãos praticamente sozinhos. Nós precisamos da comunhão dos outros cristãos. Pai, eu entro agora diante da tua maravilhosa presença. E eu oro pela vida desse irmão que está aprendendo comigo nesse estudo hoje, das 4 colunas do verdadeiro cristão, que é a importância de nós cultuarmos a Deus no templo e congregar, meu Pai. Nós aprendemos a importância de meditar, de ler a palavra de Deus, e agora nós estamos aprendendo a importância de estar na casa do Pai, de congregar para a glória do nome de Jesus. Deus, eu oro que os olhos, o entendimento seja aberto nesta geração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu digo amém
e graças a Deus. Não se esqueça, inscreva no nosso canal, dê o nosso joinha aí, participe conosco e você vai estar fazendo uma grande obra. Manda, né, essas mensagens também nos grupos que você faz parte. Vamos ser, junto conosco, um evangelista nesta geração para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.